Olá, boa tarde. Me chamo Eric Dias de Moraes, sou acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da FATEB, Telemaco Borba. Está meu endereço de e-mail. Falar um pouco sobre o desgaste superficial de aços Hardox 450 e 500 com o aço ASI SAI 1045 carbono temperado. O desgaste ocorre em peças em movimento e, portanto, é muito comum em máquinas industriais. Ocorre na superfície devido ao contato e atrito entre as faces, que resulta na deformação gradual das peças e na modificação de suas dimensões, grandes tensões que podem levar a sobrecarga e ruptura. Uma das formas mais eficientes de reduzir o desgaste superficial é utilizando materiais de alta dureza e tenacidade, os quais dificultarão o desgaste das partículas metálicas. Os requisitos de alta dureza e tenacidade serão conseguidos nos aços por meio da composição química conveniente. As grandes empresas espalhadas pelo mundo estão em busca constante buscando melhor em qualidade e durabilidade do aço. Estudos na melhoria são feitos desde a extração do minério na natureza, passando pelo seu processo de produção até o produto final. Entre as etapas, o ajuste da microestrutura por meio de tratamento térmico, que permite as alterações das propriedades do material, gerando aços mais duros e com maior resistência ao desgaste. O atual cenário de desenvolvimento, a aplicação de tecnologia no setor metal-mecânico permite a execução de projetos e equipamentos industriais de diversos segmentos e com elevada eficiência produtiva, tendo como característica principal os ciclos de operação com poucas paradas. Desde então, a engenharia de superfície tornou-se um campo extremamente importante nos últimos anos devido à grande importância nos estudos relacionados à superfície e componentes de estruturas, compreendendo diversas áreas do conhecimento como a engenharia física e ciência dos materiais. Em busca de novas alternativas de recuperar e modificar superficialmente componentes e estruturas constituídas do aço, carbono, estuda-se a viabilidade utilizando medidas de desgaste que são métodos para verificar a remoção do material por ação química e mecânica. A fim de otimizar as propriedades estruturais e diminuir os custos relativos aos aparatos programados, diversas técnicas de modificação de superfícies e de revestimentos foram desenvolvidas, destacando seus tratamentos térmicos, onde são as operações de aquecimento, manutenção de temperatura e resfriamento controlado, modificando as propriedades de toda a massa do aço através da têmpera, revenimento, recozimento e tratamentos termoquímicos. São os processos que visam a adição por meio de fusão de elementos químicos, modificando a superfície do aço. As chapas Hardox 450 e 500 foram fornecidas pela empresa Coracorte com tratamento térmico de têmpera conforme solicitado, e as chapas do AEC SAI 1045 foram fornecidas pela empresa Ferroes com tratamento de têmpera. Para realizar os ensaios foram fabricados corpos de prova de diferentes aços, conforme a figura a seguir, sendo dimensões de 100 mm de largura por 100 mm de comprimento e 10 mm de espessura. Que está no seu corpo de prova, conforme solicitado pelo fabricante, em Hardox 450, Hardox 500 e aço 1045. Todos os corpos de prova têm 4 furos escariados nos cantos para ser fixado com 4 parafusos, permitindo a troca sem causar dano aos corpos de prova. A primeira parte do trabalho é característica nas amostras recebidas do fornecedor e resultantes por meio de ensaios de resistência à tração, dureza, resistência ao impacto, desgaste abrasivo, desgaste corrosivo e fricção, realizados no Laboratório de Mecânica da Faculdade Telemaco Borba. Após a característica inicial, a amostra será tratada termicamente e a outra amostra será trabalhada a frio. Ambos os processos serão feitos para aumentar a dureza e a resistência ao desgaste. O tratamento térmico será uma têmpera, o aço será aquecido a 850 graus e depois resfriado em óleo, e em seguida o mesmo material passará por um tratamento de revenimento a 70 graus Celsius por 2 horas, para alívio de tensões. O trabalho a frio será feito por laminação, onde a redução de espessura do material irá gerar encruamento e aumento da densidade de discordâncias, que irá aumentar a dureza da resistência ao desgaste. Ao mesmo tempo, ensaios inicialmente citados de resistência, tração, dureza, resistência ao impacto, desgaste abrasivo, desgaste corrosivo e fricção serão realizados no trabalho no aço tratado termicamente e no aço encruado. Será feita a avaliação em termos de custo do processo, rigor de aplicação e custo-benefício em forma geral.
Os aços Hardox foram desenvolvidos na década de 1970 e estão continuamente aprimorados desde então. Este aço apresenta combinação consistente entre alta dureza, elevação e resistência mecânica e excelente resistência ao impacto, aumentando a vida útil dos produtos. Aços comuns e aços especiais possuem suas propriedades como a dureza sendo variável, ponto de fusão e ebulição normalmente elevados. A sua maioria dos metais são dúcteis, bons condutores de calor e eletricidade. A sua resistência mecânica são altas, abrangendo a tenacidade, resistência ao choque, resistência à compressão, tração e torção. Uma comparação dos aços comuns, aços especiais, segundo as composições químicas. O mecanismo de endurecimento de um metal ou liga é obtido quando são colocados obstáculos de livre movimento das discordâncias através do material. As forças nas discordâncias aumentam as tensões aplicadas externamente e também por interações no campo de tensões ao redor de cada discordância, com qualquer heterogeneidade que produz uma distorção na estrutura cristalina. Tratamentos térmicos dos aços envolve operações de aquecimento nas amplas temperaturas, diversas taxas de resfriamentos controlados, que visam afetar as características do aço e ligas, otimizando suas propriedades. Os tratamentos térmicos podem ser recozimento, muito utilizado para recuperar tensão residuais, os tratamentos de revenimento para que se obtenha valores adequados de resistência mecânica e tenacidade, e em seguida da temperatura, mantendo a temperatura com o tempo suficiente para a equalização de sua temperatura e obtenção das propriedades desejadas, reduzindo a perda por trincas em menos precisão dimensional. O tipo de desgaste pode ser o desgaste abrasivo, ocorre quando uma partícula ou uma protuberância de uma superfície remove o material de outra superfície mais macia. O desgaste adesivo tem por base a sua transferência de partículas de uma superfície para outra, que irão estar unidas de uma forma temporária ou permanente. Desgaste por fadiga é definido pela sua remoção de material da superfície proveniente da variação cíclica da carga. Desgaste erosivo ocorre devido ao movimento de fluidos em contato. Desgaste corrosivo é a degradação do material por reação química. Desgaste por fricção ocorre quando a superfície em contato trabalha em conjunto com outro processo resultante na tensão por deformação. Em diversas situações do dia a dia, diferentes superfícies de contato são forçadas a moverem-se relativamente a outra. Assim sendo, são necessariamente submetidas a um certo valor de atrito e até certo ponto danos superficiais. A ciência que estuda o fenômeno da tribologia, que engloba diversas áreas como a química, física, a mecânica dos sólidos, transferência de calor, ciências dos materiais, etc. O estudo dessa ciência é essencial, que por razões econômicas, quer por razões ambientais, como por exemplo expor a importância desta área, estimando em 10% o consumo mundial de petróleo para superar o atrito. O atrito é a força resistente tangencial à fronteira comum entre os corpos sob a ação de uma força externa. Os corpos se movem relativamente à superfície do outro. Desgaste é a perda progressiva de material da superfície operacional de um corpo, resultando no movimento relativo de superfícies. A influência do comportamento ao desgaste de uma liga pode depender dos fatores como dureza relativa, fração volumétrica, tamanho, forma de estabilidade, coerência e distribuição das partículas. Os efeitos de tais variáveis têm sido estudados, mas ainda não foi possível o estabelecimento claro entre as relações dos fatores de resistência à abrasão. Isso deve ser parte da diversificação das ligas e dos ensaios utilizados. Bom, diante de tantos temas relacionados ao desgaste, formas de tratamentos termoquímicos e térmicos, obtendo os aços de altas resistências, alguns aços exigem maior esforço da parte dos testes, devido às ligas inclusas na fabricação, os resultados recolhidos e mensurados havendo possibilidade de serem usados para melhorar as propriedades de resistência ao desgaste, onde os tratamentos térmicos serão essenciais, já que a têmpera aumenta os limites de elasticidade e, ao mesmo tempo, a dureza, que será importante para o desgaste abrasivo. Os aços possuem resistência em suas propriedades mecânicas e, devido aos seus processos de tratamentos térmicos e termoquímicos, o aço Hardox como o aço AISI 1045 se encontram na forma de têmpera, sendo constantemente estudados e surgindo novas técnicas, sempre no sentido de aumentar a vida útil e reduzir os tempos de custos.
Tempos e custos. Aqui estão nossas referências. Obrigado.